Adair Pereira ainda quer falar? Quero, Adair, sim. estamos ouvindo. Só podia abrir a câmera para a gente. Boa tarde a todos e todas. A gente não está vendo o senhor. Oi? Seu Adair, não, a gente não está vendo o senhor. O senhor consegue abrir a câmera? Minha câmera, ela está um pouco... Tá com defeito. Tá, então o seu Adair também é representante do Conselho Comunitário do Território Tradicional Geraizeiro do Vale das Cancelas. Ótimo, dá para ouvir e ver o senhor, pode falar. Tá. Então, eu fui contemplado na minha fala com relação a essa vergonhosa resolução que o governo assinou aí, né, publicou, sem ouvir as comunidades afetadas pelos empreendimentos, sem ouvir as comunidades tradicionais. É totalmente criminoso e carece de uma investigação, de uma apuração do conluio desses agentes do Estado a serviço das mineradoras e das grandes empresas que violam o direito das populações tradicionais em Minas Gerais, né? Uma coisa grave é que o Ministério Público precisa se colocar, se posicionar com relação a essa resolução, né? Porque é um ato administrativo falho, criminoso. O Estado, a CEDES e a SEMAD cometeu, deveria ser exonerado todos esses agentes do Estado que viola uma lei, né, que está assegurada pela Constituição Federal, que está assegurada pela Convenção 69 e pela Lei Estadual 21.147. Então, eu, como geraizeiro, eu queria que apresentasse aí no slide, já mandei aí para essa casa, eu não sei como é que funciona, uma apresentação para vocês terem uma ideia do quanto é criminoso essa resolução e o que ela pode afetar os geraizeiros, né? Eu não sei se dá para apresentar aí essa questão que eu mandei aí para a sala. Recebemos. Sobre... Seu Adair, a gente não recebeu esse material. Mas se eu puder mandar, que aí enquanto... Mas a gente vai mandar. O Estado estiver falando... Só para vocês... Sim, só para a senhora ter uma ideia, senhores deputados, senhores companheiros e companheiras participantes dessa audiência, a Sul-Americana de Metais, ela possui, só dentro do território geraizeiro do Vale das Cancelas, mais de 27 direitos de pesquisa minerais. E ela quer construir um projeto só no bloco 8. Imagina, o bloco 8 vai afetar nos estudos que a gente já tem feito através de parceria com o coletivo Margarida Alves, mais da metade do território vai ficar destruído. Um território de 228 mil hectares, mais de 120 mil hectares vai ficar impactada, impossibilidade de habitar nele. Imagina os outros 26 blocos que ela tem para explorar dentro do território tradicional. Então, o governo Zema, ele criou essa resolução pensando ultimamente nesse projeto de morte da Sul-Americana de Metais, em favorecer, porque é o único projeto que ele tem dizendo que é desenvolvimento para o nosso povo no norte de Minas. Para servir de palanque, agora até queria que essa comissão enviasse para o Tribunal Eleitoral, lá para o pessoal que mexe com as eleições, porque proibir os políticos de subir em palanque e falar desse projeto, porque esse licenciamento do ano eleitoral, essa resolução às pressas, é para justamente eleger os candidatos apoiadores da mineração e apoiador do governo Zema. É eleitoreiro e criminoso, entendeu? Precisa fazer uma investigação, uma apuração nisso. Não, é uma barbárie, né? Eu, como geraizeiro, de ver um direito que nós lutamos a vida toda, né, ser tão prejudicado, tão afetado dessa forma, desmantelado por uma resolução de um empresário que visa escravizar o povo.
que visa tirar a terra, o território, o direito de quem precisa viver um meio ambiente saudável, é contra todo quanto é lei de proteção ambiental, essa resolução. Ela é totalmente criminosa. E, nesse exato momento, é tão perigoso esse Estado e destruidor de vida e não fiscaliza o que ele mesmo determina. Agora, nesse exato momento, existem mineradoras clandestinas explorando minério de quartzo e de granito aqui no nosso território, sem consulta e sem autorização e sem fiscalização do Estado, né? Eu queria que nesse encaminhamento desses documentos que eu enviei por e-mail para essa Assembleia, e vou encaminhar de novo, deputada Andréia, todos os direitos de pesquisa que estão sobrepostos no território geraizeiro do Vale das Cancelas, no núcleo do Tingui, núcleo Lamarão e núcleo de Josenópolis, que está sobrepondo o território geraizeiro do Vale das Cancelas, a gente quer que seja enviado para a Agência Nacional de Mineração, que ela suspenda ou revogue todas as autorizações de pesquisa mineral dentro do território tradicional geraizeiro que não foram feitas consultas conforme a Convenção 69. Porque essa resolução aí não vale nada com relação aos direitos conquistados. Nós não vamos aceitar e não vamos abrir mão dos nossos direitos conquistados. Essa resolução é para ser revogada, enterrada. E nós queremos que construa com o povo o direito livre, prévio, de consulta, e que os protocolos de consulta que nós já estamos construindo, inclusive temos a agenda agora para o dia 24, 23 lá em Josenópolis, e 24 aqui no Córrego do Vale, a construção do protocolo de consulta que nós estamos fazendo, nós estamos construindo. E agora, já no dia 6 de maio, nós já estamos recebendo a equipe do professor Adeval, da UFMG, e a equipe do professor Eldo, inclusive a CEAP e a CEDESE, para dar início à abertura da construção do laudo antropológico para a regularização fundiária do território. Isso conquista nossa através de parceiros, de deputados que solidarizaram com nossa causa e colocou emenda na universidade, e que a universidade faz um importante papel de fazer um trabalho importante para a sociedade brasileira, inclusive para a população tradicional, de poder fazer esse laudo antropológico, que era obrigação do Estado, da CEDESE e da CEAPA fazer, e não está fazendo. Inclusive, também, a gente quer revogação de todas as licenças concedidas à empresa Rio Anjo Agropecuária, que mexe com o reflorestamento, que não fez consulta e que a própria empresa mostrou o cemitério que ela mesma destruiu dentro do território tradicional, ela cercando o cemitério e dizendo ali que ali é o cemitério dos geraizeiros, e a CEDESE, a CEMAD, negando o direito de propriedade do povo tradicional. O cemitério é a prova cultural ancestral da existência do povo. Não respeita nem os mortos. Inclusive, esse projeto de morte da Sul-Americana de Metais pretende destruir 9 cemitérios só na barragem, na construção da barragem do Vacaria, que é um projeto vergonhoso, que está contra a lei Mar de Lama Nunca Mais. A Agência Nacional de Mineração precisa revogar e suspender todas as autorizações de pesquisa de lavra no município de Padre Carvalho, Josenópolis e Grão-Mogol. Imediatamente, porque dessa forma que o governo está querendo explorar as riquezas e destruir direitos conquistados pelo povo, o direito à vida, o direito ao território, o direito à água, o direito ao meio ambiente, nós não teremos condição de viver num país dessa maneira, em que nossos recursos naturais, nossos bens da natureza, estão sendo surrupiados. Só para concluir, senhora presidente, nós precisamos que seja revogado imediatamente essa resolução, conforme o pedido de todos os companheiros que já falaram, que nos antecedeu,
e queremos a demarcação já do nosso território. Queremos que o governo determine um prazo para a demarcação, para a regularização fundiária do território geraizeiro e de todos os territórios que estão aí precisando de demarcação. É isso que a gente quer que o governo faça, a obrigação. E nós temos um projeto de desenvolvimento sustentável, que é a agroecologia, que é a produção agroecológica, que os geraizeiros sempre sustentou o mercado de Salinas, o mercado municipal de Itaiobeira, o mercado municipal de Montes Claros, o mercado municipal de Porteirinha, tudo é sustentado pelo povo tradicional dessa região. É pelos catingueiros, pelos vazanteiros, pelos ribeirinhos, pelos geraizeiros, pelos veredeiros. Toda a produção que tem de óleo e de castanha e de alimentos são forjados e produzidos pelo povo tradicional, principalmente pelos geraizeiros. É isso que a gente quer, políticas públicas que fortaleça a agricultura familiar e a agroecologia aqui no norte de Minas, que sustenta toda essa cidade de geração em geração e que é sustentável e que não destrói rio, que não destrói nascente, mas antes preserva e cuida da vida e das gerações futuras. Sim. Muito obrigado. Obrigada, seu Odair. Agora, suas conclusões finais. É o seguinte, eu concordo com o professor. O Estado ele deveria ouvir esse conselho dado aí por esse professor, mas eu quero denunciar aqui, senhora presidente, é o seguinte: aqui no território geraizeiro, as empresas estão fazendo o que quer. Imagina, uma empresa mineradora que quer explorar numa comunidade aqui que chama Santa Rita, já foi lá e deu serviço de motorista para pessoas que nem carteira têm, não tem nem habilitação para dirigir um caminhão, mineradora clandestina, e já falou de comprar as terras deles, as terras do pai dele, colocando os filhos contra os pais no território ancestral. Não deixar. Entendeu? Estão fazendo isso. Agora, dentro do Rio Vacaria mesmo, tem uma empresa explorando com draga, explorando diamante no Rio Vacarias, aqui na ponte indo para Salinas, sem licença, sem consulta aos povos tradicionais. Tem mineradora de ferro aqui no município vizinho de Riacho Machado e Rio Pardo de Minas, explorando clandestinamente minério de ferro, inclusive depois do acordo que o Ministério Público, através do senhor Já, fez um acordo com o governador de liberar a regularização fundiária em Rio Pardo de Minas, que os grileiros voltaram a grilar as terras e vendendo para as mineradoras, negociando. Sexta-feira da Paixão, chegou a mineradora com muitos caminhões e máquinas e já foi entrando no território quilombola e retirando minério, sem consultar os povos. Um território já certificado pela fundação, já tem um laudo antropológico reconhecido pelo INCRA. É um absurdo o que estão fazendo aqui no território geraizeiro, nos territórios quilombola, nas comunidades vacarianas. Uma resolução dessa só vem para fragilizar os direitos do povo. Essa resolução é um mal, como um câncer, para destruir os direitos coletivos e individuais dos povos tradicionais. Não tem como levar isso adiante. É preciso seguir a Convenção 69, que já determina como tem que ser feito, e nós estamos construindo o nosso protocolo aqui no território geraizeiro. Dia 23 Sim. e 24 já temos oficina para isso. E nós queremos o respeito das autoridades, principalmente da SEMAD e da CEDES, que não libere nenhum licenciamento, inclusive das empresas reflorestadoras que estão aqui, do senhor Nilton Cardoso, que vocês favoreceram o licenciamento para elas, sabendo da existência do nosso povo, e nós contestamos a forma que a SEMAD usa para regulamentar a consulta através de curso que as empresas dão para a administração de território, né? De como é que faz para poder a gente acender um fogo na nossa roça, né? Querendo intervir no nosso modo de vida ainda, no modo de nós queimar o cerrado, de nós coletar nossos frutos, de nós produzir nossos alimentos. Isso é uma vergonha do Estado de Minas continuar com esse autoritarismo, com esse coronelismo,
depois de tanta conquista que nós tivemos na Constituição Federal, na Lei 21.147 e na Convenção 69. Isso é um absurdo. Não podemos, senhor advogado, senhor do Estado, funcionário público, fazer isso, fazer uma resolução sem consultar os povos. Nem a comissão estadual você não participou. Isso é vergonhoso. Esses técnicos que o senhor arrumou não aprenderam nada durante não sei quantos anos, que não orientou o senhor a dizer que o povo tem que ser consultado antes do senhor tomar qualquer medida e publicar uma resolução. Isso é uma vergonha. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, e a gente Daí. espera que todos os licenciamentos, todas as autorizações de pesquisa mineral sejam suspensos aqui no território de Gerais. Muito obrigado. Obrigada, Daí.